eu mandei uma carta pro Agnaldo Timóteo. E mais tarde também eu fui perguntar ao Agnaldo, falei assim, poxa, eu mandei uma carta para você. Não recebi. Não recebi. Você destrincha sentimentos que talvez sem a arte você não conseguiria enxergar. O Lô Borges falava isso, né? A música, a gente parece que passa a vida inteira fazendo uma música só. E é ela mesma, você tá fazendo a sua música. Olá, estamos começando aqui pela TV Horizonte, América FM, América TV e o Vox App da Rede Catedral, o nosso Culturama. Você que está ligado aqui com a gente, hoje um programa extremamente musical, extremamente cultural. Vamos falar de arte, vamos falar de cultura. Estou aqui com ele, o meu produtor, meu amigo Arthur Nunes, que é quase parente da Clara Nunes. Quase, né, Arthur? Tudo bem, querido? Tudo bem, Bauchito? Vamos que vamos iniciar esse programa maravilhoso, falando de cultura, falando de arte. Você vai me assessorando por aí. E hoje a gente tem dois convidados de peso. Não que eles estejam gordos, mas estão magrinhos, ótimos, e são artistas, todos dois na área deles, né? Estou aqui ao lado de um dos caras mais talentosos e mundiais da nossa música. Ele que é cantador, instrumentista, produtor, tem uma forte conexão com tradições brasileiras, né? Ele, Marcos Catarina, e ele nada mais é do que irmão de um dos maiores amigos que eu tive, né? Um dos artistas mais populares e assim, gigantescos da nossa música, que foi Vanderly. Tudo bem? Alegria enorme estar aqui, Bauchito, agradecer a você pelo convite. Exagerei em alguma coisa? Não, né? É isso mesmo. Acho que a gente pode mentir, né? Ai, Catarina, você é demais. Eu sempre falo que o Catarina, ele vem de uma família extremamente musical, né, Catarina? A sua família toda é musical, não é? As pessoas se ligam muito, porque você é irmão do Vanderly e tal, o Vanderly, mas a sua família toda é musical, né? Toda lida com arte. Conta um pouquinho pra gente. Pois é, meu pai, o Zé Delfino Catarino, que gostava na viola, caipira, né? Minha mãe também, minha mãe era lavadeira e cantadeira, né? Então gostava de lavar roupa na beira do rio e ali já puxava umas modas, puxava umas ladainhas. Você nasceu em BH? Podemos dizer que o Olhos d'Água antigamente era BH, né? BH, né? A gente nem sabia que era BH, era no Olhos d'Água lá no alto da serra. Que hoje é BH, mas na época, há algumas décadas atrás, era um lugar bucólico, afastado do centro e de onde meu pai e minha mãe construiu a família, né? Lá no pé da serra. E da sua família, Catarina, você foi o que iniciou musicalmente ou foi o Vanderly ou sua irmã? Quem foi? Mas acho que foi mais ou menos junto, né? Meu pai já gostava mesmo, a música era uma coisa natural lá em casa, não tinha esse negócio de profissão, não era uma profissão, né? A música era uma coisa que acontecia, minha mãe fazia lá uma comidinha e as pessoas cantavam e tocavam. Rotina, né? Era uma coisa que fazia parte do ambiente. Então não tinha muito essa coisa de profissão, não. E Vanderly, que era um dos mais velhos ali, ele começou a tocar profissionalmente, tocar na noite, Belo Horizonte, né? Ganhar pau. Minha irmã, Ivânia, também gravou um disco nos anos 90. E você foi Eu sou mais novo, né? Na verdade, eu vim depois, um pouquinho, vendo as coisas acontecendo. Você falou, opa, quero isso aí também. Esse negócio é bom mesmo, né? Maravilha. Gente, além do Catarina, a gente tem aqui também ele que é, pra mim, um dos caras fundamentais nos bastidores da música e da comunicação no nosso Brasil. Eu tô falando de um cara que é meu parceiro, eu sou amigo dele de longa data, ele viu praticamente a minha carreira, Catarina, e acho que a sua também, nascer. Tô falando dele, que é meu irmão, meu amigo, Paulo Nazarito, da NASA Music, né? A NASA Music, pra quem não sabe, né, é praticamente uma gravadora, uma produtora musical
que lança artistas pro mundo aí, né? Eu faço parte da NASA Music, Catarina faz parte da NASA Music. Obrigado pela sua presença, Paulinho. Obrigado você, Valcheta. Estou muito feliz de estar aqui com você, com Catarina, com O Arthur. Que eu tenho o Luca lá atrás também. E, poxa, para mim é uma honra estar com vocês dois. Vocês são dois artistas que eu tenho profunda admiração, né? Fazem parte do meu sonho infantil, né? Eu queria mandar uma carta para falar com um artista. Eu mandei uma carta para uma gravadora que na época era a EMI Odeon, e eu mandei uma carta para o Agnaldo Timóteo, perguntando para ele como eu fazia. Agnaldo Timóteo! Eu perguntava para ele na carta, eu tinha 12, 13 anos, eu perguntava para ele como eu ia fazer para poder entrar no mercado da música, que era o meu sonho. Meu sonho, assim, muito. E ele te respondeu, falou, Nunca respondeu, mas depois eu fui ver porque ele não tinha respondido. Porque eu mandei a carta para a fábrica da EMI Odeon. Olha isso. Aí a carta foi para a fábrica e a fábrica não tinha conexão com a gravadora, né, com os escritórios da gravadora. E mais tarde também eu fui perguntar ao Agnaldo, falei assim, poxa, eu mandei uma carta para você. Não recebi. Não recebi. Eu disse, pô, hoje eu sei. Foi lá nessa fábrica que eu vi como fazia o disco de vinil, né? Mas eu tenho, assim, profunda admiração por você sabe disso. Tenho profunda admiração pelo Marcos também. E nós vivemos, né? Nós vimos o Vanderly, né? No início, quando ele ia lá para nosso estúdio, lá na rua, lá no Sion, né? Que era para Sério, né? Sim, Aí ele ficava lá para ensaiar também. Tinha a gente brincava, assim, o que esse cara tá fazendo? Fazendo aqui com violão, onde ele tava. Cara insistindo, né? Toda hora. Ele ia para lá todo dia, perguntando, poxa, tem jeito de ensaiar aí e tal, mas o estúdio lá só vivia cheio. Os caras ficavam lá, tinha o Bauchita, né, com a Jean Paul, tinha o Vini, né? O Vini com o Coyotes. O Virnalize de vez em quando aparecia ali. Para poder ensaiar também, então era uma casa de festa. Ponto de encontro. Ô, Nasa, a sua trajetória começou muito cedo, né? Na rádio, né? Ao lado do seu pai, né? Saudoso Geraldão. Geraldão foi o responsável, né, por minha vida. Minha vida no rádio. Eu tinha, por volta de 10 anos, eu fui para uma excursão no Sesc Venda Nova com o grupo de escola que eu tinha, da escola que eu estudava, né? E tinha uma professora, que era minha professora de inglês, chama Neuza, e ela perguntou o que eu queria fazer. Eu falei assim, poxa, eu quero trabalhar num veículo de comunicação, quero trabalhar em rádio. Ela falou assim, mas por que você quer trabalhar em rádio? Eu falei assim, olha aqui, tem esse tanto de pessoas aqui, eles falam das músicas, dos artistas que eu gostava e tal, e eu fiquei, assim, sempre muito envolvido com música. Eu ouvia música de madrugada, minha mãe desligava o rádio, eu punha o rádio de pilha debaixo do... Ou seja, o rádio para você era algo comum, né? Como a música pro Catarina é uma coisa que fluía ali dentro de casa, o rádio para você, ali na sua família, seu pai, sua mãe, todo mundo ali. O rádio era o veículo, né? Onde as pessoas conversavam ouvindo o rádio, né? Não tinha tanta TV, né? A TV era... E era música que tocava na rádio. Era né? música. Tem que botar isso bem detalhado. E era muita música, né? Eu lembro, assim, de... Naquela época vocês eram o que mais tocava ali? O que mais te agradava naquele momento no rádio? No rádio, naquela época, tinha além dos programas da Jovem Guarda, né? Que isso era na TV. Tava no auge, né? Tava no auge, Tinha algumas coisas que era a Band. Tinha um programa que chamava Telefone Pedindo Bis. E ali tocava rock and roll, né? Olha. Era só o Pedindo Bis, eu ouvia Beatles, ouvia Rolling Stones,
ouvia os Renato e seus Blue Caps, as coisas que eram mais fortes, né? E por outro lado tinha os canais de TV, que também brigava ali na mesma frequência, que eram os programas da Jovem Guarda. Mas tinha também algumas coisas que chamava No Balanço da Bossa. Ali saíam as coisas que eu particularmente achava maravilhosas. Então não tinha muito que... eu gosto disso e tal. Não, eu gosto de música. Você nadou ali na bossa, no rock, no iê, na Jovem Guarda e tudo. A primeira música o primeiro rock que eu vi foi a Hard Day's Night dos Beatles, que tinha uma amiga minha, chamada Solange. Ela falou assim, nossa, aqui tem umas coisas novas nessa rádio aqui que a gente precisa ouvir. E a rádio era a Rádio Cultura. Cultura AM. Cultura AM. Que foi onde iniciou toda a sua história, né? Aí foi quando eu ouvi o A Hard Day's Night, foi quando eu comecei a ter vontade de trabalhar com rádio. Passando a bola para o Catarina. Catarina, você tem 4 álbuns lançados, né? E você tem uma produção extensa aí, né? O que te alimenta nessa criação sua? O que te motiva? Claro, você já disse que é essa coisa da sua família, que é extremamente musical, mas de onde que vem a sua composição, a sua inspiração? Não só dentro de casa, mas fora, assim, alguns artistas. E logo na sequência eu quero que você cante pra gente, né? A inspiração ela vem de diferentes modos. Geralmente vem de incômodos, né? Eu geralmente quando eu tô com alguma coisa ali que mal resolvida, algum sentimento mal resolvido, a mão você transforma em música. Vira música. Às vezes, aí você tem que vomitar aquilo. Às vezes é uma coceirinha que tá ali. E aí depois você fala, gente, soubesse disso. É uma angústia. É uma angústia. Geralmente né? Dificilmente vem de uma alegria. Quando eu tô muito feliz, eu não paro pra fazer música, não. Fala a verdade. É verdade. Vou viver minha alegria. É verdade. Mas aí quando, às vezes, tá num processo de cura, num processo de atravessar uma fase, aí sempre vem uma, duas, 3, 4, vem uma série de músicas. É como se fosse uma terapia. Vamos dizer, não vou falar pro pessoal substituir a terapia pela terapia sem ser lugar. Mas a música tem um valor muito de autoconhecimento. Exatamente, é um processo ali de composição, você acaba se entendendo Sim, você destrincha sentimentos que talvez sem a arte você não conseguiria enxergar. Mas você começou compondo de cara ou você começou interpretando algumas canções de outros compositores? Eu sempre escrever pra mim. Sempre escrever. E o seu processo de composição, vem a letra primeiro ou a música? Hoje não, hoje, inclusive porque a gente tem muito parceiro, hoje as pessoas vêm com a letra, às vezes eu entro com a música, às vezes eu vou com a letra. Não tem especificamente uma às forma. Às vezes vem junto, cara, às vezes você tá ali com o violão já cantarolando uma melodia e aquilo já chamando uma letra, então não tem muito uma forma, porque eu também sou meio preguiçoso, eu gosto que a música me encontre, eu não fico perseguindo, assim, vou compor como se fosse fazer um almoço, sabe? Uma obrigação. Não. Por isso que nasce muito mais do que eu tava falando, do incômodo, de algum sentimento que tá ali que eu preciso resolver. Então você diria que sua arte, sua música, sua composição é uma extensão dos seus sentimentos? Total. É uma extensão de mim, né? Eu acho que o Loborges falava isso, né? A música, a gente parece que passa a vida inteira fazendo uma música só. E é ela mesma, você tá fazendo a sua música. E é uma só. Você pode fazer 100 álbuns, 10 álbuns, DVD, mas é a sua música, é a sua expressão através do som. Então não tem um fim. É um fio que você segue a vida toda. E eu acho que tem alguns artistas, assim, eu fico vendo, por exemplo, eu vi o Camelo, né, do Marcelo Camelo, do Los Hermanos, ele fala que ele fica muito revoltado porque as pessoas só lembram de Ana Júlia. E o Los Hermanos é muito mais do que só a Ana Júlia, né? No seu caso, por exemplo, eu acho que você tem... Claro que quando é a gente que escreve, que compõe, você tem... É um filho que você tem e você tem um tratamento com o filho, um amor, um carinho, um apego. Mas tem alguma coisa assim que te incomoda, às vezes... Pô, essa canção, ou então a pessoa olha pra você e fala assim, pô, Catarina só canta aquela música ali. E principalmente pelo fato do seu irmão
ter feito o sucesso que ele fez. As pessoas sempre como se faz? Associam um ao outro. Falam assim, ele tem que cantar uma do Vanderly. Tem isso? Eu acho que é natural isso, por pontos que você já levantou, que a dimensão que a obra dele alcançou, assim. Mas eu tenho um negócio como intérprete que passa pelo mesmo processo do compositor. Eu não canto todas as músicas, eu canto aquelas músicas que chegam em mim. Se a música conversou comigo, eu também, aí eu vou levá-la do meu jeito. Então, como intérprete, eu também refaço a música. Então tem músicas que... É a sua cara, você bota a sua cara. Essa música do Vanderly, eu falei, não, porque não tem a ver. Eu não encontrei nada nela que comunique. Então, perfeito. Eu vou encontrando o meu repertório. Então as músicas passam a ser minhas também. Então as músicas que são do meu irmão, que eu interpreto, que não são poucas até, eu não canto muitas músicas dele. Canto aí umas 30, vamos dizer assim. Boa! E são músicas que todas elas fazem sentido pra mim, entendeu? Aí eu pego emprestado. Aí eu falo, não, aí passa... acho que a Maria Bethânia, as grandes intérpretes brasileiras, Bibi Ferreira, dizem isso, assim, a música passa a ser nossa também, como intérprete. Você também, como compositor, como intérprete. A música passa a fazer parte da minha vida. E principalmente porque você dá uma cara pra ela. Isso. Sabe uma coisa que eu perguntei? Filtra. Eu perguntei, por exemplo, no seu caso, você, irmão do Vanderly. Eu conversando com alguns amigos meus, vou dar um exemplo, por exemplo, do Rogério Flauzino, do Jota Quest, que fez um sucesso tremendo, e tem o Sideral, que é pra mim um grande amigo, um grande músico também, e tem o Landau. E o Landau para mim é um dos mais artísticos da família, né? Um cara que mais tem assim um talento, uma criatividade, toca vários instrumentos, né? E assim, o Sideral é mais músico, o Rogério é mais carismático, mas o Landau é um artista completo. E o Landau, pelo fato dele ser irmão do Rogério e o Rogério ter feito o sucesso que fez com o Jota Quest, ele tinha um processo assim, aí eu quero chegar e te perguntar sobre isso, se te incomoda, que chegou a incomodar o Landau, e ele fez até uma música que ele falou assim, não sou irmão de ninguém. E ele cantava essa música, e canta, é um sucesso dele, e eu falava, Landau, essa música não sou irmão de ninguém. Isso te incomoda às vezes? Marcos Catarina, irmão do Vanderly, sabe? É igual, por exemplo... era irmão da Ivânia, cara. A minha irmã era a melhor aluna da escola. Olha isso. Eu era, tipo, 2 anos depois e era aquele aluno medíocre. Estudava pra passar, não. Eu não estudava pra passar, eu passava. Dava um jeito e passava. A minha irmã só passava com 100. A artista da família era Ivânia? Era Ivânia. Não, artista e gênia, né? Ela passava com 100. E ela ficasse com 99, ela reclamava. E eu lá... 70 tava... E o Vanderly, dessa história toda aí, como é que ele é? O Vanderly também é mais vagabundo. Aí, assim... É a cara do Vanderly, aquele negócio assim... Eu falei, velho, a professora é o irmão da Ivana. Eu falei, olha, menos. Eu não tenho nada com isso, né? É tipo assim, eu não tenho compromisso nenhum com a expectativa das pessoas. Isso é ótimo. Não tenho, cara. Assim, isso às vezes tua irmã... Eu falei, cara... Eu tenho maior orgulho. Claro. Eu não faria a música do Landau, eu não sou irmão de ninguém. Eu tenho maior orgulho de ser irmão de todos. Uma vez o Landau cantando essa música, ele chamou o Sideral e o Rogério pra cantar junto com ele. Foi sensacional. É o caçula se revoltando, revelando. Aqui, Catarina, vamos de música? Eu quero ouvir você cantando. Canta pra gente, toca pra gente, por favor. Saiam luas, desçam rios, vire páginas dos pensamentos. Lanço estrelas do meu canto sobre as camas dos apartamentos. Mares todos os sertões que choram pedras aqui dentro. Pra esse fogo que queima tão lento. Vento, vento, vento. Os cantores nos televisores
flores, flores, flores. Para o povo lá em Bocaiúva, chuva, 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 chuva. Bate tambor de crioula, sangra o dedo no tambor. As crianças ainda cantam uma orquestra de cavalos, e os velhos ainda choram seus bordões. Que palavras sejam gestos, gestos sejam pensamentos, da voz que move nossos corações. Lerê, 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 lerê. Uau! Era só uma salva de palmas. É sua? Essa é de Vanderly, a voz. Ô, Glória! Que é aquilo que eu tava te falando. Essa música, ela conversa com a minha história, então eu trago... Tem a ver com você. Eu vivo... Eu falo, se você não fala pra mim que é do Vanderly, eu não E ia eu saber. gosto de trazer esses lado B dele, assim. Sensacional. Que faça esse serviço pra memória e também e faço bem pra mim também. Essa coisa de trazer aquela música que tem conexão com a minha história. E Marcos, você comentou justamente dessa conexão que às vezes a música te pega, e pegando esse gancho do seu irmão, qual seria a música dele que mais se encaixa contigo, que você mais sente assim, fala, pô, eu teria escrito essa música talvez? Ai, pior que cada época é uma, rapaz. Ele falou que canta 30 dele. O Vanderly tem que gravar umas 300, eu sei 10%. Ele, assim, às vezes eu tô numa fase assim que eu falei, pô, essa música eu queria ter... Mas depois, daí a pouco, já é outra. Eu acho que ultimamente, de uns anos pra cá, que eu tô com Breu, que é uma canção dele que é um rock and roll, assim, da pesada. E eu gosto pra caramba, porque ela realmente tem uma coisa, assim, que me mexe comigo, assim. Depois dela, acho que eu não adotei mais nenhuma, não. Ela foi uma música que me valeu, assim, no momento que eu precisava de um terapeuta ali. Não tinha o terapeuta, aí ela foi. Catarina vai cantar mais pra gente aqui no Culturama. Você tá só no início, mas vamos pegar esse assunto que o Paulinho trouxe pra gente, da cultura AM, né? Aquela história do Geraldão, né? O seu início ali com 14 anos, sendo apresentado o seu sonho de estar entrando dentro de uma rádio, Paulinho, e conhecer os bastidores de uma rádio, de uma programação de uma rádio. Como foi isso pra você? O que sabe, ali, aquele vislumbre que você teve para chegar hoje onde você está, com o conhecimento que você tem, né? Dos artistas que você já trabalhou, a gente quer saber também. Alguns artistas da NASA Music que já trabalhou, alguns eventos que eu sei que você já fez, vários eventos grandiosos, né? Recentemente você fez um grande evento aí de um artista internacional, sim, que a gente sabe, né? Conta pra gente aí. A história da cultura AM, no início. Eu cheguei na Rádio Cultura levado por minha mãe, porque ela não aguentava tomar conta de mim. Você era bem rebelde? Eu era muito rebelde. Mais bagunceiro que o Catarina. Era bom mesmo. Eu era muito rebelde. E eu ficava ouvindo música o dia inteiro, era o dia inteiro rock and roll, fazendo meus exercícios de para casa, aquelas coisas. Mas a rebeldia tomava muita conta de mim. Então eu falei, poxa, o que é que você quer? Eu falei assim, eu quero ir trabalhar em rádio. Aí o dia ela me levou, eu ainda não tinha 14 anos, e me apresentou pro Geraldão. E falou com ele que a minha história, tá? Que eu gostava muito de rádio. Eu conhecia, ele perguntou sobre o que tocava na rádio, eu falei quase todas as músicas e que tocavam, o que eu ouvia à noite, o que eu ouvia de manhã, que a rádio 6 horas da manhã, ela tinha um Pai Nosso, e eu sabia tudo que entrava antes de rodar. Você decorou tudo? Eu sabia tudo que tinha na rádio. Só de ouvindo? Só ouvia. Você não tinha entrado na rádio? Não tinha.
para mim, rádio, eu imaginava a rádio como se fosse um grande painel cheio de luzes, e eu ficava procurando, assim, poxa, será que rádio é como? Tem aquele monte de plug, como que eu vou fazer, como que vai ser aquilo, como que é aquilo. E não, cheguei em rádio assim, eu fui ver picape. Com 14 anos. É. Aí ela me apresentou o Geraldão, eu não tinha 14, tinha 13 anos. O Geraldão falou assim, pode deixar a Dinha, que ele chamava minha mãe de Dinha, pode deixar a Dinha, eu vou tomar conta dele. Ou eu faço esse menino um homem, ou não me chamo Geraldão. Aí, quando eu fiz 14 anos, eu fui para lá para poder servir café, né? Buscava café, levava café para ele, fazia as coisas todas de dentro da rádio, limpava disco, essas coisas. Aí ele mandou eu aprender a... Tudo analógico, né, nessa época? Não, da cartucheira. Alguém conhece o que é cartucheira? Sim. Picape todo mundo conhece, né? Mas rádio era cartuchos. Era cartucheira que rodava comercial. Sim. Cartucheira eu confesso que eu não conheço, não. A tua é novinha. Eu tô achando que eu não espingarda aí. Cartucheira. Aí eu limpava disco, catalogava fita, aprendia a datilografar, e daí eu fui fazendo minhas coisas dentro de rádio. Ficava o dia inteiro sentado com ele, eu saía da escola, chegava dentro da rádio, ele almoçava, e eu ficava lá o tempo inteiro só vivendo aquilo. E dali eu fui vendo, eu aprendi a datilografar, fui datilografando as músicas, fazendo a Isso é outra coisa que o Arthur também não sabe. Máquina de escrever. Tem que explicar para a geração um pouquinho mais nova. Graças a Deus o Arthur está aqui com a gente, porque ele é a moçada nova para a gente, né? Comunicar com ele. Máquina de escrever ainda tinha... A fita da máquina de escrever era preta e vermelha. Sim. Aí para baixo você apertava o botão, mudava a cor da tinta. Então tinha que saber. Para fazer a programação, na Rádio Cultura falava-se o nome do artista no início e o nome da música era a versão. Então, por exemplo, Led Zeppelin, Com Todo Amor do Mundo, Escada para o Céu, Beatles, e tinha um monte de sacadinhas dessas. Então, aí eu tinha que fazer isso, e a gente tinha assim, a música nacional era preta, e a música internacional a gente colocava, às vezes, vermelha quando era lançamento e preta quando não era lançamento. Então fui aprendendo a fazer isso, e também fazia lá, ouvia as músicas, entregava para ele, marca música tal, pega na discoteca o disco música clássica, porque na Rádio Cultura também tinha um programa de música clássica. E daí eu fui aprendendo, eu já conhecia, porque eu ouvia a rádio, então eu ouvia lá Focus, Pink Floyd. Tudo, né, em geral? Tudo no geral. E você pegou essa questão aí da transição, né, da rádio analógica para digital, né? Como é que foi isso? O rádio, na verdade, foi a transição do AM pro FM. A Rádio Cultura era uma rádio muito poderosa. Ela chegou, em 74, ela chegou a ganhar prêmio de 4ª rádio pop do mundo. O prêmio foi expedido pela gravadora EMI Odeon, e por causa do tanto de sucesso que a Rádio Cultura tinha, né? Porque ela gerava de sucesso, né? Não só nacional, como também internacional. E isso aí deu a Belo Horizonte a marca de cidade da música pop, né? Porque todas as rádios... E é um legado que veio ao longo mais de isso. Anos. Falando foi construído, né? Falando de 74, a rádio foi de 69, 69. Nós estamos falando de mais de 40 anos. E isso, assim, a rádio, ela ganhou, tudo que a Rádio Cultura fazia era pautado em educar o jovem, né? Porque era uma rádio feita extremamente para a juventude. Tanto que a vinheta era Cultura Rádio para a Juventude. E daí a rebeldia, né, que a rádio imprimia, era toda
em cima do momento político, né? Porque a gente não podia falar nem salve quem puder, quanto mais fazer o que a Rádio Cultura fazia. E né? naquela época tinha alguma interferência estatal? Porque a gente estava vivendo na época da ditadura. Total. Como que era? Conta um pouquinho pra gente. Eu tinha toda a programação, ela era... A gente tinha que levar, por exemplo, a programação da semana que vem, a gente tinha que levar para Polícia Federal, para eles, né, para eles aprovarem. Então, eles carimbavam folha por folha e via o que tinha e o que não tinha. Como a Rádio Cultura traduzia as músicas, as versões, não traduzia, né, fazia uma versão da... Tinha coisa que podia tocar e tinha que não podia. Tinha coisa que ia, tinha coisa que não podia. Então, tinha uma música que para mim foi muito marcante, que quando tocava... a polícia, o camburão batia na porta da rádio e o estúdio da rádio nessa época era no Dom Cabral. E nessa época, quando tocava uma música que chamava Mate o Presidente. Misericórdia. Então, eu não lembro se era o James Brown que tinha essa versão. Então, quando os caras chegavam, a gente tinha que sumir a fita. Porque eles procuravam, poxa, de onde veio essa música? Pô, James Brown aqui. Não, mas falou aí, Mate o Presidente? Não tinha. E a rádio era toda, a maioria dos operadores dessa época eram todos meninos, então, assim, não tinha muito enquadramento, né? Uhum. Eu acho que era a malandragem que eles usavam, porque aí os meninos só ganhavam uma tocada. Então, quando a gente levava a programação para eles assinarem, sempre, todas as vezes que eu fui, ou era um chute ou era uma cocada. Entendeu? Mas aí a gente foi aprendendo a fazer isso. Mas o mais importante da rádio cultura não era a mensagem que ela passava. Então, assim, não bastava ter o título da música, né? Precisava de saber o que vinha depois, o que tocava antes, aquela que estava tocando naquele momento e o que vinha depois. E às vezes até muito querendo saber quem era o autor, quem que estava cantando, porque às vezes não era só pelo fato da música ter o problema da questão que a gente vivia da época. É muito pelo artista. Se o artista era um cara que era marcado, já era marcado, exatamente. E muitos que tinham pseudônimo, né? Inclusive, né? Que já era tão marcado pela censura que eles usavam outro, né? O Chico mesmo usava outros nomes. É verdade. Tem a música lá, e várias músicas do Chico. Então, o que a gente fazia na época era, na programação, quando o artista, por exemplo, num caso, né? O artista era perseguido, a gente trocava o nome do artista. Anunciava como outro nome. Ou não tocava a música. Ou não. Dava algum jeito de driblar ali, né? Ou não falava o nome do artista e falava o nome da música, ou não falava o nome da música e falava só o nome do artista. E daí seguia-se. Mas o que ela foi fazendo era como a gente tinha que... Qual é a mensagem que a gente tinha que passar para as pessoas, né? Então, era o que imprimir de emoção. Como que você vai emocionar uma pessoa que está ouvindo uma música e que ela não entende a música? Daí a cultura fez a versão. E depois dessa música, então, sim, tinha sempre uma música nacional que arrebatava a história do cara. Então lá você vai, Mate o Presidente, aí depois entrava assim... Amo o presidente. Entrava lá, vou dar um exemplo, não era essa música, mas assim, tinha lá um Gerson King Combo andando nos trilhos, né? Que fazia um contraponto. Contraponto, ali, né? Que era um contraponto que assim, já falava do que acontecia. Né? Ô NASA, nós vamos falar também dessa transição sua da NASA Music, né? Essa questão toda que veio da rádio para a gravadora, para o selo. Mas antes eu quero fazer uma pergunta pro Catarina.
Catarina, você foi o único brasileiro no Encontro Latino-Americano de Cantautores. Sim. Sim. Como é que foi representar o Brasil nesse encontro pra você? Primeiro que eu nunca tinha saído assim já tinha passeado, mas para levar a música, Pra tocar, pra mostrar sua foi um arte, negócio né? muito legal. E países vizinhos aqui, Foi quais países? eu fui Argentina, Colômbia, né? E nesse encontro tinha gente do México, do Panamá, Vários artistas da América Latina toda. Como que esse sentimento, né, latino-americano, ele é forte, né? Essa latino-americana pátria, como se fosse uma pátria grande, né? Que o Brasil ele faz fronteira com vários outros países e como que a nossa música ela é atravessada por esses ritmos latino-americanos. Isso influenciou nas suas composições logo depois, né? Sim, com certeza. E eu fui entendendo assim o quanto que o Brasil fica meio distante desse resto da América do Sul, sobretudo, e o quanto que é rico. Né? Você vai aqui para a fronteira com o Paraguai, os ritmos, as milongas, as guarânias, você vai para o sul. Isso já te influenciou na sua composição logo depois que você voltou? Isso, você trouxe essa bagagem de fora e você falou assim, cara, eu vou começar a compor, né? Naquela sua ansiedade, naquela coisa, aquele momento angustiante seu de compositor que você falou. Você trouxe isso para as suas composições? Tem alguma música que você fala assim, essa aqui eu fiz logo depois da história? Toca lá pra gente. Sim, Alma Carreteira. Opa! Aí sim. Soy mensajero del pueblo costero, canción de anciano del barco negrero. Somos guiados por brillos de estrellas que le dan luz en nuestras noches de verano. Quero encontrar mi alma viajera, donde haya la paz, montanas, aldeas, buscar la paz en ojos de hombres y de niños, que sus sueños cristalinos sacian el hambre de la población. Donde haya la paz, montanas, aldeas, buscar la paz en ojos de hombres y de niños, que sus sueños cristalinos sacian el hambre. De la población. Uau! Foi fácil para compor? Eu sempre gostei os ritmos já estavam, eu só não sabia que isso era uma coisa que... E logo depois que você foi no encontro, você falou, opa! eu vou Aí você voltou e falou, opa, resgatar esse sentimento. Eu sempre tive esse sentimento latino, forte. Gosto muito de reggae, gosto muito de guarânia, de milonga. Sempre gostei, mas eu achava que era assim, mais Brasil profundo, assim. Mas para compor a língua, para cantar, você já tinha estudado isso antes? Não, foi... Ou não, foi natural? Portunhol mesmo. Portunhol, falando, cá, e entendi também que tem uma música brasileira que chega lá muito forte, que eu nunca gostei muito de bossa nova, por exemplo. Eu nunca fui aficionado por bossa nova. Sim. Mas eu tenho que reconhecer que é uma música muito sofisticada. Claro, rica. E chega lá, os caras olham pra você assim e já falam... Brasileiro? Bossa nova. Tica de Ipanema? Tica de Ipanema. É igual quando eu fui pra Europa, falei, porra. eu fui cantar em Portugal, uma praia chamada Ericeira. Ericeira. É do lado de Lisboa.
E nessa praia, eu cheguei nessa praia e eu fui cantar com músicos portugueses. Eu lembro de El Pavone, Gonçalo Santos e João Ferreira. Eram os músicos que tocavam comigo. E eu lembro que eu falei assim, o repertório. Eu falei, como é que vai tocar essa... Eu falei, cara, o que vocês querem tocar? E eu vinha do rock americano, né? O rock inglês e tudo. E eu falava assim, nunca imaginava que rock nacional... Eu tava até... Não tava... Eu falei, não vou... Crendo nisso, né? Não creio. Eu cheguei, cara, na hora que eu falei pros caras, falei, oi, tudo bem? O que vocês querem tocar? Rock nacional, Legião Urbana, Cazuza, Barão Vermelho. O cara começou a falar isso. Eu falei, sério que vocês querem tocar isso? Ele, sim. Eu falei, caramba, olha que loucura. E eu acho que dentro do seu universo musical, isso foi natural, né? Sim. Porque você chega lá, os caras falam assim, Catarina, cante bossa nova. Não, aí o Catarina vai e canta algo que tá dentro do seu universo. Aí eu trago um Djavan e assim, as novelas brasileiras são muito tocadas. E aí as músicas do Djavan, aí eu falei, pô, os caras gostam de Djavan, já é um caminho. Opa, aqui, né? Você vai achando o caminho, assim, é muito mais conexão do que... A música pop, né? A música brasileira, ela roda no mundo inteiro. A música brasileira, ela é muito bem assimilada em outras culturas, em outros países. Que maravilha. Assim, eu não falo pouca coisa de espanhol, de inglês menos ainda, mas eu vejo que a música é uma língua, né? Então você acaba encontrando conexões com as pessoas. Músicos de rua, lá eu fiquei na rua, assim, vendo as pessoas tocarem, os velhos tocando na rua, assim, as culturas andinas. Na Europa tem muito isso. Aí você absorve muita coisa e fala, gente, isso aqui tão similar. A gente tem sempre um ritmo similar. Você sempre tem alguma coisa que você pode trocar, assim, sabe? A música brasileira é muito rica. E a música mineira já explorou também esse caminho latino-americano. A gente pega, por exemplo, o Milton, Bituca que tem fez mais, diversas músicas em espanhol, com esse ritmo bem parecido com a música que você tocou E dentro agora. desses artistas que o Arthur tá falando aqui, você já cantou com Milton, Lenine, que eu acho que tem muito a ver com... É um artista que talvez você tenha uma ligação com o Lenine, apesar de você já ter dividido o palco com esses caras, né? Com esses nomes aí, né? Com Milton, com o Lenine. Como é que é isso pra você, assim, dividir com esses grandes expoentes da música? Eu tive com Bituca, na época ainda eu era estudante, né? Lá na Bituca. Na Bituca. Na Bituca, eu era estudante de música. Você estudou? Estudei lá. E aí, quando ele fazia anos que ele não ia a Três Pontas, aí chamaram todos os alunos da escola para ir cantar com ele. Assim, foi um negócio assim, absurdo, assim. A gente não tinha essa... E o Lenine? O Lenine eu conheci no próprio Recife, tocando também. Tive mais contato com o filho dele, né? Com o João. Uhum. Que é também um artista. Lula Queiroga, que é Lula Queiroga, que é maravilhoso. Então, eu conheço essa turma toda. Cara, parece que quanto mais geniais, mais generosos, né? Isso Quanto mais geniais, mais generosos. Isso é fundamental. Eu vou pegar um exemplo aqui. Eu vejo isso, eu te conheço, eu conheci mais o seu irmão, que a gente jogava bola junto, eu e o Vanderly. Era uma coisa, ele falava, Bauchita, você é muito nervoso no futebol. Fica mais calmo, meu amigo. Eu já joguei bola com você também. Você já jogou na Santa Teresa. Verdade. Daquela época que eu era hooligan, né? Hoje eu tô mais calmo, mais tranquilo, pai de família e tal. Eu jogava no ataque. Mas assim, eu vi uma simplicidade que eu vejo em você também, cara. A grandeza do artista hoje em dia, e que eu vejo, né? Porque quem é músico, quem lida com arte, né? Geralmente, e o Paulinho que vive nos bastidores sabe disso, é muito ego, é muita vaidade, é muita soberba, e isso às vezes derruba o artista. E você vê os artistas, quanto maiores eles são, mais simples ele tem que ser. E a simplicidade que eu vejo em você, meu amigo, que eu via no seu irmão, né? A grandeza que tá aí. Por isso que eu acho que por isso que o seu talento é o talento que é.
né, a sua grandeza. Você é um cara grande, né, porte físico, forte, mas você passa uma simplicidade, uma doçura que passa o seu irmão passava também. Chegava a incomodar a simplicidade do Vanderlei. Fala, cara, como é que esse cara é tão simples, cara? Ele pegava o violão ali, fazia aquela coisa ali. E eu tô até arrepio, me emociono de falar isso, porque eu vejo isso em você, a sua simplicidade. A hora que eu falei, canta aí, você já pega o violão, já faz assim. Cara, é uma simplicidade. E por isso que eleva, que isso que vem a grandeza, de onde que nasce essa arte maravilhosa que você tem da sua família, que você já contou. Isso é fundamental para um artista, não é? Eu acho que o ego, a vaidade, todo ser humano tem, né? Inclusive, eu acho que na arte é até menos que em outros... No futebol, então, eu vejo muito mais. Jornalista também. Eu cheguei a fazer a universidade, eu lembro que na universidade era um que era doutor, o outro que era não sei o quê. Então, quanto mais PhDs, era um negócio. Aí eu falava assim, cruz, credo. Eu pensava. Aí eu falei, não, gente, na arte é menos. Assim, eu acho menos ególatras. Embora o ego, inclusive o ego é para proteger, né? Mas demasiadamente. Demasiado. Tá. Meu irmão tinha uma frase dele que era muito boa. Ele falava assim, esse aí o fracasso subiu pra cabeça. Porque não é o sucesso. Não é o sucesso que sobe pra cabeça. Não, é o que eu sempre falo hoje em dia. Você tropeça no sucesso, não é no fracasso. O fracasso, cara, tá tudo certo. Ali você errou, perdeu, tal, beleza. Agora, quando tá no sucesso, quando tá grande, quando tá gigante, né? Você entendeu? Aí que é o perigo de você tropeçar, porque aí o tropeço é gigante, entendeu? Eu vou voltar a falar com o NASA, antes da gente tocar mais uma, que eu vou cantar com você, tá? Ô NASA, eu quero saber o surgimento, a gente tá caminhando já pro final do programa. Eu quero saber a sua trajetória aí, né, passando da rádio e para as gravadoras, né? E aí que vem a NASA Music, que é uma gravadora, que é uma produtora, né? Esses artistas que você começou a trabalhar, né? E chegando hoje a NASA Music, o que ela traz de artista, o que ela pode contribuir. E eu já vou deixar aqui o site da nasamusic.com, você que te interessar aí, né? Porque o Paulinho, ele faz um trabalho de campo, né? Não é só produzir o artista desde o início, né? Eu vejo isso porque às vezes eu levo uns artistas lá pro NASA e o NASA pega o artista ali, Arthur, no início da carreira e já começa ali o trabalho de lançar uma música. Nas plataformas digitais veio essa questão do digital, que hoje é muito comum. Eu ouvi falar aí, né, que inclusive o digital está com os dias contados. Eu não sei, o NASA que vai poder me explicar mais ou menos sobre isso, tá? A gente está chegando no final, eu queria que você fosse um pouco mais sucinto e falasse só dessa questão da indústria aí, hoje. Eu aprendi tudo isso, tudo que eu sei hoje, eu aprendi tudo dentro da Rádio Cultura. A Rádio Cultura, para mim, foi uma escola de rádio e de tudo. Todos os artistas novos passavam lá e a gente tinha que, por obrigação, cuidar do artista, né? Dentro de alguns artistas que passaram lá na Rádio Cultura, passou Lulu Santos, assim, que sentei na discoteca da rádio, dei um disco do Eric Burdon, acho que é Eric Burdon, dei um disco desse para ele, porque ele... Do The Animals. E ele ouviu, falou assim, nossa, mas que bacana, que disco é esse e tal. Mostrei, gostou. Aí cheguei e pedi, Geraldão, pô, o Lulu gostou e tal. Não, dá esse disco pra ele. Pega outro depois. Aí, poxa, então a gente sempre teve esse carinho com o artista. A gente sabe da dificuldade que é um artista colocar um artista no mercado. As gravadoras sempre fizeram isso assim com muita maestria, mas por um outro lado também, as gravadoras, os artistas reclamavam de que as gravadoras não os remuneravam de maneira adequada. E porque tinha toda a confecção, né, da carreira. Não era só
produzir a música, não era só fazer a música tocar. Hoje ainda tem isso também, Tem. a questão da remuneração. Sim. Eu queria que você entrasse nesse detalhe também. A remuneração é uma coisa que permeia a música desde o início, né? Foi com Elvis Presley, foi com Os Beethoven. direitos autorais, né? Foi com Beethoven, né? E com todo mundo. Né? Porque o compositor, né? Quem dá a alma ali, que cria a música, ele não é remunerado de maneira adequada. Não é valorizado até hoje, né? Não, nunca foi. E eu acredito muito que isso vai ser difícil de acontecer. Parte do que a gente vive hoje, né, com a música digitalizada, essa frequência de música digital, né, de plataforma, com plataforma. Hoje a inteligência artificial, então. Ele junta tudo, inteligência artificial, e tudo isso com a sombra de que vamos proteger e vamos ajudar o artista. Não vai. nada E no digital, eu acho que a tendência é cada vez mais ter o apagamento de quem de está por trás da música. isso. É o produtor, os artistas que estão tocando, os cantor, compositores. instrumentista, tudo. Então o apagamento eu acho que cada vez tende a piorar. Isso. Com o digital, por um lado, ele ampliou o mercado para que chegasse os artistas novos, mas ao mesmo tempo ele matou a indústria, né? Porque o artista novo, hoje, né? A gente falar hoje, o artista coloca uma música na plataforma digital, aí ele fala assim, nossa, e agora o que eu faço? Ah, não, tem que ir ali no Facebook para poder juntar uma audiência. Ah, eu tenho que fazer não sei o que para aumentar a audiência, tem que estar no Instagram, tem que estar no YouTube, tem que estar em todos os lugares. E isso sempre foi assim. Antes não tinha as plataformas digitais, precisava do rádio, como precisava da TV, precisava do jornal, né, e precisava fazer show. A prioridade do artista, eu acho que o sonho de todo artista não é compor, é fazer show. Então, aqui na frente de dois. E é onde a gente ganha o dinheiro. E hoje, sobretudo, é o que faz sobreviver. É o que nos resta. A Catarina falou certo. Enquanto não criaram um avatar, né? O avatar do Catarina. Botar ele lá para cantar. Então, o digital, ele, por um lado, ele amplia, por outro, ele destrói. Quando criaram o iPhone, não, o iPod lá, aqueles negócios. iPad, aqueles negócios. Aquilo ali foi criaram, e as pessoas hoje, né, que eu vi uma matéria a respeito, falando que, poxa, eles criaram sem saber que aquilo ali mataria a indústria da música. Né? Mas fizeram porque falaram assim, não, é para ajudar o artista. Poxa, como que vai ajudar o artista? Se um LP custava 10% do valor do salário mínimo, né? Com aquela plataforma digital ali, você pagava lá 2 centos de dólar, você pegava a música. Então você juntava aquilo ali, tinha 1000 músicas, você não ia lembrar nem do artista no início, e muito menos da última música que você tinha ouvido. Então, ou seja, não ajudou ninguém. E não ajuda ninguém. Ninguém ajuda ninguém. O que a gente faz na NASA é simplesmente a gente procura alicerçar o artista para que ele cuide da vida dele dentro do mercado que ele escolher, para que ele não corra tanto o risco de, eu quero fazer sucesso. Faça sucesso consigo primeiro, para depois você agradar o outro. Então a gente faz isso. E é onde os shows ainda, igual a Catarina falou. Sim. Ô Nasa, nós estamos chegando ao final, eu quero te agradecer demais. A gente tem que fazer vários programas com você, porque você é uma enciclopédia da produção, da cultura, de rádio, de tudo. Nós temos que falar ainda da questão de TV também, que você conhece cultura muito. Viva, né, Balquinho? O Nasa conhece tudo. Ô Catarina, shows por aí? Show, sim, já estamos aí fazendo a programação. Eu vou fazer, já estamos trabalhando aqui, vou fazer no Cine Brasil, em junho, nós vamos fazer um lançamento no Cine Brasil, inclusive no dia 12 de junho, né? Oh, que maravilha. Fazer um show lá no Cine Brasil, eu adoro aquele teatro. Maravilhoso. Ali, na Praça 7, e aqui em Belo Horizonte é lá, né? Mas a gente tô sempre rodando, Brasília. Vai mandar pra gente aqui no Culturama, pra gente falar
dos seus shows. E olha, você também, cara, que as portas do Culturama, da TV Horizonte, da América FM, da América TV, do Vox App, da Rede Catedral, estão abertas para você. Você é um baita de um artista, um amigo, né? Você que quer saber mais da carreira do Marcos Catarina, @Marcos Catarina Oficial é o Instagram dele. E, cara, Arthur, muito obrigado, meu irmão, mais uma vez você aqui. É só o início, você aí com a sua produção. Obrigado a todos aqui. A gente tem que terminar, cara. Eu tenho que fazer isso com você, que é cantar uma canção com você. E a gente escolheu uma, eu não vou falar não, e você toca aí. Muito obrigado a vocês, o Culturama fica aqui e a gente volta breve com mais arte, mais cultura aqui na sua TV Horizonte, na América FM, na América TV e no Vox App da Rede Catedral. Sabes lo que quiero ahora, carinho? Opa, aí sim, hein? Salir y conocer a alguien que no me diga nada, que tampoco me pregunte nada. Sabe o que eu mais quero agora, meu amor? Morar no interior do meu interior, pra entender por que se agridem, se empurram pro abismo, se debatem, se combatem sem saber. Meu amor, deixa eu chorar até cansar. Me leve pra qualquer lugar aonde Deus possa me ouvir. Minha dor eu não consigo compreender. Eu quero algo pra beber. Me deixa aqui, pode sair. Meu amor, deixa eu chorar até cansar. Me leve pra qualquer lugar aonde Deus possa me ouvir. Minha dor eu não consigo compreender. Eu quero algo pra beber. Me deixa aqui, pode sair. O Culturama fica por aqui, um beijo no seu coração. Valeu, Catarina, valeu, Nazarito, valeu, Arthur, obrigado, querido. Valeu!